Fala pessoal, beleza? Começando mais um Papo de Jetro e você já percebeu que hoje eu estou num local diferente, estou num dos lugares que eu mais amo na minha vida, que eu gosto de estar, que eu gosto da galera, que eu gosto do local demais, porém a resenha é a mesma, o papo é importante hoje, nós vamos falar sobre sucessão. Isso mesmo, um dos assuntos mais importantes da liderança é a sucessão. Não podemos esquecer lá de Josué 1,9, que Josué vai assumir o posto de Moisés e Deus dá uma palavra para ele, dizendo: Josué, seja forte, corajoso, não pasme nem te espante. Por quê? Todas essas coisas causam um pouco no coração desse novo líder. E hoje nós vamos bater um papo com um cara que está participando disso. E deixa eu já, antes de tudo, apresentar nossos patrocinadores, né, também. Então, bota aí, mostra onde nós estamos hoje, Vitor. Alzo Café. Cara, vem pra cá que você vai gostar demais. Nós vamos colocar o endereço aí, compartilhando também sobre a página no Instagram. Fala o endereço aqui, Matheus, antes de você aparecer. Rua Monte Serra Ararat. Rua 157. Rua Monte Serrat Ararat, número 157. Mas daqui a pouco o endereço vai estar aí para você Bela também. Vista. Bela Vista, lugar incrível, lugar muito bom. Estão nos patrocinando para esse Papo de Jetro super especial. E hoje nós vamos bater um papo com esse cara que, além de ser um pastor, ser um designer, ser um cara envolvido aqui com essa cafeteria também, a gente vai falar disso, mas é um amigo, um irmão que Deus me deu. Então, quero apresentar para vocês o nosso Papo de Jetro hoje. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, bom dia, não sei, não almocei ainda, mas obrigado, pastor André, pelo convite. Estou muito feliz de iniciar também esse projeto, de estar saindo um pouco do estúdio, né? Indo para a rua, literalmente. É um prazer, falo em nome da Alzo, receber você aqui, o Papo de Jetro, para a gente conversar um pouquinho sobre o reino. Boa, legal demais. E vamos lá, né? Eu tô com o meu café aqui, ó. Qual que é esse aqui, Matheus? Esse aí é um especial que a gente fez para você, cara. Meu Deus! É um expresso tônica com uma geleia de morango. Meu Deus, expresso tônica com geleia de morango. Eu vou gravar toda semana aqui. Isso aí foi especialmente para você, cara. Não tá nem no cardápio, né, Regis? Rapaz, é o especial de Jetro, então. Já deu o nome da bebida já. Agora Café do Jetro. Perfeito. Essa bebida aqui é o Café do Jetro. Legal demais. E, cara, hoje a gente está amarrando esses primeiros assuntos, né, do Papo de Jetro. Nós começamos falando sobre 5 dicas para um líder. Depois nós falamos sobre quanto Pode entrar, vale... né, meu café? Pode entrar? Claro, fica à vontade aí, ó. Quanto vale uma visão? Semana passada, o nosso papo foi sobre administração, um dom do Espírito. E tudo isso é importante, as dicas de um líder, falar sobre visão, falar sobre administração, para fechar com o assunto de hoje, que é sucessão. Né? Quando você sucede um líder, quando você recebe uma incumbência de algo que já existia. Porque a sucessão ela é diferente da criação. Você tem que criar um local, você tem que criar algo, é muito bom. Mas quando você tem que suceder alguém que teve sua história, que tem seu nome escrito, ali começa. E o pastor Matheus está vivendo isso na igreja, na Casa Gospel. Ele é o pastor que assumiu há um tempo já a responsabilidade de pastorear. E eu queria que você falasse um pouco desse processo aí, Matheus. Como é que está sendo para você essa sucessão pastoral que você está vivendo? Perfeito. Hoje nós estamos pastoreando ali na Casa Gospel, Igreja Casa Gospel, que é aqui em Osasco também, no 18. E eu falo que é uma igreja que me formou, né? Entre aspas, assim, porque foi uma igreja que eu nasci nela, né? Desde a fundação. Antes era com o pastor Reinaldo Mota, né? E eu criei meu ministério ali, né? Além de ter um ministério itinerante da questão da adoração, da música. Fui ordenado a pastor ali na Casa Gospel. E começou o meu projeto, meu ministério ali, né? Então, eu falo que cria, né? Cria da igreja. Então, querendo ou não, a gente já vem acompanhando, né, o propósito da igreja, o processo da igreja. Então, assim, não digo que foi na questão difícil, foi mais, acho, talvez, na de pegar uma história que a igreja já tinha e você continuar dando continuidade a essa história e pensando na frente, no futuro. Né? Qual a maior dificuldade que você enfrentou? Foram as ideias, as pessoas? E quando eu falo aqui dificuldade, eu não estou criticando A ou B, estou tentando trazer para a gente um pensamento de que toda nova liderança ela vai enfrentar
algum nível de dificuldade ali, seja de si próprio, dos outros. O que você enfrentou naquele começo? Você falou, cara, agora é comigo. Sim. Então, acho que por eu ter sido cria da igreja, muitas pessoas me viram crescer ali, né? Então, de repente, a primeira barreira, não digo barreira, né? Mas uma dificuldade que eu tive foi das pessoas que, primeiramente, eu era o amigo, primeiramente, eu era o irmão, primeiramente, eu era, né? Enfim, me viu crescendo, as pessoas mais velhas. Então, trazer agora a questão do pastoreado por mim, pô, o Matheus eu vi crescer nesse lugar, agora ele está pastoreando, foi algo que primeiro me trouxe um certo medo, né? De falar, como que vai ser esse processo, né? E claro, a gente tem a questão da oração, com certeza, né? A gente tem uma expressão cristã, foi pro joelho, mas o que você tomou como iniciativa nesse começo? Pô, preciso ganhar a galera, né? Preciso mudar na mente deles essa chave do pastor pro amigo, continuar sendo amigo, mas agora um pastor. O que você fez para essa chave começar a virar primeiro na sua mente? Então, você me conhece, né? Eu sou um cara super assim, tranquilo. Eu falo que o amor chega sempre primeiro do que correção, do que qualquer coisa, né? Então, eu falei, eu continuei sendo o mesmo, para falar a verdade. Né, esse cara um pouco mais amor, trazendo para perto as pessoas, falando, gente, não, a direção do Espírito Santo, né? A única coisa que tem agora é uma pessoa nova, com um novo sangue para dar para a igreja, querendo uma pessoa mais jovem, com novas ideias para o reino. Então, a primeira coisa que eu fiz realmente, pastor André, foi juntar a liderança, juntar, né, os obreiros, a gente fala obreiro lá, né, obreiro diácono, juntar os obreiros, a liderança, e, cara, falar assim, gente, estamos juntos, né, contem comigo. Olha, vocês já me têm como amigo, já me têm como irmão, mas agora eu sou o pastor de vocês, né? Então, além de tudo, a gente está aqui para somar uns com os outros. Então, a primeira coisa que eu fiz, André, realmente, cara, não foi algo que eu senti. Juntei todo mundo. A gente passou o janeirinho ali, né? Um pouco aquela questão ainda das férias, uma galera viajando. Deu a primeira final de semana de fevereiro, juntei todo mundo, juntei a liderança. Primeira reunião no sábado com eles, fizemos ceia. Então, eu fiz a primeira ceia demais com a liderança, né? Eu servindo a ceia com eles. Foi uma mesa mesmo, assim, a gente fez numa mesa como se fosse, né, um momento de comunhão mesmo. Fiz café para eles lá. Caramba, que legal, na hora. Cara. Então, para mostrar a questão do serviço. Eu tô aqui para servir vocês. Olha, meu formato é servir. E aí depois no domingo aí a gente apresentou para a igreja. Né? Eu creio que esse é o grande diferencial de um líder no seu início, né? É ele montar a cama ali, montar a base de que a liderança dele será baseada no servir. Porque se você já chega em alguém e fala assim, olha, a partir de hoje eu sou o novo líder e todo mundo tem que me servir, você começa a criar aquela cultura para as pessoas. Perfeito. Então eles vão fazer o quê? Eles vão replicar. Perfeito. O líder, eu costumo dizer que o líder ele é um idealizador, ele é um potencializador de cultura. Se você começa uma cultura errada, então é muito bom isso. Você começou mostrando para as pessoas que a estrutura da igreja ela será baseada no servir. O líder servindo, os voluntários servindo, a igreja servindo uns aos outros, e assim você vai criando algo que vai glorificar a Deus. E também até esses conselhos para outras áreas da vida. Perfeito. Né? É a primeira vez que você pega uma sucessão assim, ou já aconteceu em outra área da sua vida, que você diz, cara... Cara, assim, foi muito incrível porque a liderança do louvor começou por quê? Não, vou contar um pouco de história porque faz sentido, eu sei que tem muitos líderes vendo a gente e vai fazer muito sentido. Teve uma época, eu sou músico, né? Sou músico e teve uma época que aqui em Osasco começou a chegar muito forte o sertanejo universitário. Você lembra dessa época aí, 2012, 2013? Jorge Mateus. Perfeito. E o que começou a acontecer? Muito músico de igreja começou a ir pra noite. Sim. E tá aí tudo bem, né? O serviço, enfim. Só que, cara, foi um boom muito grande de músicos saindo da igreja para tocar na noite. Né? Eu vivi 3 anos da minha vida, eu toquei. A gente fala tocar na noite, né? Mas enfim, tocar em bar, em balada, essas coisas, né? E eu não era líder de nada, não tinha liderança de louvor nem nada. Eu tinha 18 anos, né? 19 anos. Tinha entrado na faculdade e estava fazendo o freela de músico, né? Só que aconteceu, muita gente saiu da igreja. Dos músicos. Inclusive o líder de louvor da época saiu da igreja.
E eu, graças a Deus, a graça me sustentou, me manteve firme ali, e eu nunca saí da igreja. Só que daí a gente chegou num momento, nós éramos a casa ainda. Era a casa lá no Campesina. Não sei se você chegou a conhecer. Conheço, lá no Campesina. Eu sei onde é. Nós éramos uma casa realmente. Então éramos um número menor. E naquele momento eu me vi num momento que não tinha ninguém. Não tinha ninguém mais no louvor para assumir a liderança do louvor. Então meio que a liderança do louvor não foi uma sucessão, mas foi algo que, ou vai, não tem jeito, não tem o que fazer. Nós vemos que eu estava ouvindo esses dias de um líder, ele dizendo que quando você assume uma nova liderança, há dois tipos de pessoas. As pessoas vão dizer assim, ó, esse novo líder está demorando demais para mudar as coisas, porque eles não gostavam, eles tinham algum problema com a liderança antiga. E tem aqueles outros que vão dizer assim, esse novo líder não tem respeito pelas raízes, porque ele está mudando rápido demais. O que você pensa sobre esses dois extremos das pessoas e como lidar com eles? Então, foi um grande medo que eu tive também. Por quê? Porque por estar caminhando, né, até mesmo com você, André, com outros líderes que já estão, eu não digo assim, talvez um passo à frente, né, na questão de um pouco mais de tempo liderando igreja, pastoreando igreja, a gente vai aprendendo muito de coisas que precisariam ser feitas logo depois da sucessão, né? Então, cara, organizar ministério, as lideranças, ver realmente o que está rodando, precisa fazer. Então, assim, eu fiquei com medo de falar, nossa, o Matheus já está chegando com o pé no peito. E assim, eu tive um medo. Por quê? Como eu te falei, eu sou conhecido lá como aquele, o pastor mais amoroso, né? Enfim, por quê? Eu fui ordenado a pastor há um tempo atrás já. Você até foi na minha ordenação, se eu não me engano. Então, assim, eu estava era um pastor... como vou dizer, auxiliar. Então as pessoas já estavam vendo ali eu num formato diferente. Então o que foi bom é que o Reinaldo já foi me colocando aos poucos, não foi de repente. Isso fez sentido. As pessoas já estavam preparadas para isso, sabe? Então assim, no momento que eu cheguei lá e falei assim, gente, agora a gente precisa organizar o ministério, tudo certinho, as pessoas já estavam preparadas. Então aquele medo que eu estava sentindo, lá não começou a fazer mais sentido. Legal. Lá, pelo menos na nossa realidade de Casa Gospel, não foi um problema. Graças a Deus. A galera já reconhecia o Matheus. E a necessidade da mudança. Isso é forte. E esse é o melhor dos mundos. Que a liderança já esteja sendo preparada, uma nova liderança. Mas que dica você dá, o que você pensa quando não teve essa preparação e tem que suceder? Né? De repente alguém que chegou de fora, alguém que estava ali, não era a sequência normal. Aquela pessoa, como é que tem que ser esses primeiros meses desse novo líder nessa sucessão? Tá, perfeito. Como o Papo Jetro, são várias dicas, né? Então cada um aqui vai vir, eu vou falar o que fez sentido para mim, né? Para Casa Gospel, pro reino lá, o que a gente está vivendo. E é o que a gente falou. Primeiro, o líder tem que mostrar o serviço, né? Ele tem que mostrar, gente, eu tô aqui, mas é tudo pelo reino, pela obra. Eu conto com vocês. Tem que mostrar a importância do liderado ali, né? A humildade, né? Então, o líder de louvor, o líder dos jovens, o líder das mulheres, dos anciões, enfim, trazer para falar, gente, a gente está junto nessa, né? A gente brinca lá, o cajado foi passado para minha mão, né? Mas eu fiz isso de verdade, ideia. Para alguns talvez não possa fazer sentido, mas eu chamei um por um no individual também. Que legal, cara. A gente teve um momento da comunhão, mas antes, na semana, eu chamei um por um. Você mostrou como cada um era importante dentro daquela estrutura. Eu falei, gente, é um novo momento, a gente vai viver, a gente precisa estar junto nesse momento, como corpo, até porque, o contato, até porque, a nossa cultura é família lá na igreja. Nós somos família, né? É uma casa mesmo ali. Então eu falei, agora mais do que nunca a gente tem que mostrar o que é ser família, o que é ser igreja. Então eu chamei um por um, alguns foram numa mesa de café, outros foram na própria casa, sentado na casa das pessoas, na mesa das pessoas. Teve líder que foi para minha casa, para minha mesa, né? Então assim, trouxe a primeira proximidade com cada um, depois a gente levou isso pro corpo. Você é uma sucessão saudável, né? E igual eu comecei citando aqui Josué,
E eu sempre digo que quando a gente fala de trocas de liderança, é muito subjetivo e relativo qualificar quem foi melhor ou não. Claro. Quando você olha lá Josué, Moisés responsável por tirar o povo do Egito e caminhar para o deserto rumo a Canaã. Ele não entrou em Canaã, nós sabemos. E Josué pega o povo ali e entra em Canaã. Josué dá uma continuidade. Perfeito. Quando nós falamos de time, eu sou o time Moisés. O cara teve o mais difícil, ele tirou do Egito, que era dificuldade, faraó. Eu sou time Josué. Josué pegou um povo cansado, desestimulado, um povo que queria voltar para o Egito e conseguiu caminhar com esse povo e conquistar a terra. Eu sempre digo que o principal não era Josué e nem Moisés, mas o Espírito que usava os dois. O Espírito de Deus que movia, e é assim que tem que ser nossa liderança. Mas Josué teve medo, tanto que Deus chega para ele. Quais foram os seus medos? Eu sei que a gente entrou nisso, mas eu queria perguntar mais, Matheus, para que a galera que está em casa aí, que está nos acompanhando, em casa, no trabalho, no trânsito, você conseguiria elencar, falar assim, cara, esse foi o maior medo, esse aqui foi o medo do meio, esse aqui foi o medinho, mas eu tive isso daqui. Tá, perfeito. Eu até conversando com você antes, gente, até acho legal abrir isso aqui com vocês. Eu sempre tive muito problema com desorganização. Eu não sou uma pessoa, né, não era uma pessoa, vou tá repreendido esse eu sou. É isso aí. Não sou. Eu era uma pessoa desorganizada, né, sem assim, desfocado, perdi o foco facilmente. E minha esposa até foi uma das que me incentivou a ir atrás para saber se isso era normal mesmo ou se estava além do que é normal, né? Porque alguns casos meus era muito, muito alto mesmo o grau assim, de um problema, né? E aí eu comecei a fazer acompanhamento com um psicólogo, que é o psicólogo neuro, né? Para fazer fiz acho que umas 10 sessões mais ou menos, para poder sair um laudo, né? O laudo ia falar o que você tem. E, gente, o meu laudo saiu acho, essa semana e deu TDAH moderado. Eu falei, cara, muita coisa começa a fazer sentido, né? Então, assim, para mim, um dos meus maiores medos era a desorganização. Falei, como que eu quero organizar uma igreja, um ministério, sendo que eu não sou organizado? Né? Nossa, como que eu vou planilhar uma igreja, né? Como que eu vou juntar? Então, assim, isso, gente, já foi um aprendizado para mim, cara, que eu até compartilhei com o psicólogo. Eu falei, eu tive um aprendizado muito forte, porque foi passado para mim uma liderança de uma igreja, pastoreado, sendo que algumas limitações que eu tinha, né? Eu fui pro campo com medo mesmo, cara. Com medo. E a graça, óbvio, Cristo me sustentou, Espírito Santo tem me sustentado, mas assim, ou saber agora um diagnóstico de algo que eu tenho e o que eu estou vivendo é muito milagre. Cara, que louco isso, né? É muito milagre, sabe? Porque a gente está organizando, né? Assim, organizou uma igreja, os ministérios funcionando, todo domingo, glória a Deus, lá na igreja nós recebemos os novos membros no dia de ceia. Para a glória de Deus, todo domingo a gente está recebendo. Para a glória de Deus mesmo. Isso mostra que a gente até brinca, que vocês falam muito isso na casa, né? Que é tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. E achei interessante isso aí, Matheus, que você falou, da questão do acompanhamento psicológico. Hoje, para um líder, eu creio que algumas coisas elas são fundamentais. Uma boa alimentação. Perfeito. Um líder, se você é líder, cara, e você fica lá em fast food, e você fica lá se acabando na gordura, no açúcar, no sal, tome cuidado, porque para que Deus use você, esse corpo aí tem que estar bom, esse corpo aí tem que estar em dia. Outra coisa, além da alimentação, exercícios. Pratique exercícios. E uma delas que eu creio que hoje ainda é um tabu e as pessoas elas se prendem mais, essa questão psicológica, de procurar uma ajuda. Muitos líderes estão caindo, estão fracassando, porque eles esperam estourar uma bomba para procurar um profissional. Perfeito. Então, a hora que deu um burnout, agora tem um boron lá, né? Tem um boron agora, tem um burnout e um boron agora, que é um novo. É o novo, Esse é um novo, que é de gente que tá estafada porque ama trabalhar. Perfeito. Não é nem mais porque é obrigado. Perfeito. E o cara espera tudo isso para quê? Para que ele vá atrás. Você já foi logo no começo. Eu vou começar uma liderança. Perfeito. E aí vou diagnosticado com TDAH, que é TDAH, transtorno, déficit de atenção, hiperatividade. Perfeito. É o contrário aí, mas é o isso contrário, mesmo. Não, mas é isso mesmo, gente. E assim, fez todo sentido. Então, assim, para mim agora, com o tratamento, cara, vai melhor ainda.
né? Cara, Então, assim, muito. eu incentivo, gente, de verdade. Tem um preconceito ainda. E diagnosticado, tá? Perfeito. Ele não Eu ia jogou falar no isso Google. Ele não jogou no Google. E, nossa, Teste vou jogar... de- Teste. Você é uma pessoa que É isso perde mesmo, a atenção fácil. É não, isso ele mesmo. foi... O Matheus comentou comigo no off que é um laudo de 10 páginas. Perfeito. Assinado, carimbado. Assinado, carimbado Pelo por médico. profissionais, analisado cada ação. Então você aí que está achando, nossa, eu acho que eu tenho tal coisa, em 3 frases do Google, o teste da Capricho de hoje, cuidado com isso. Matheus procurou profissional, ele foi atrás de alguém, tanto que trouxe luz a isso, né, Matheus? Cara, muita luz. Não Muita é luz. só, não trouxe só preocupação, mas trouxe Não, luz, eu porque acho que é agora mais você sabe o eu caminho. tava preocupado, pra falar a verdade, assim, né? Eu até não tem problema expor, mas o meu deu um moderado. Eu achei que a dela é o baixo, mas até deu um moderado. Eu falei assim, cara, não, agora faz total sentido, né? Muita coisa. Então, assim, óbvio, vou buscar na Bíblia, né? Óbvio, em Jesus. Claro. Mas também, cara, aquilo que ele deixou, eu sempre falo, a medicina ele deixou para o nosso favor, então vamos usar aquilo que, né? Então, é fazer acompanhamento mesmo. Igual você disse, a primeira coisa que a médica falou, ó, exercício. Pessoa que tem TDAH tem que fazer exercício. Já tem que Uma queimar caloria. baita alimentação, exercício físico, porque isso, né, eu descobri também que leva muitas coisas do meu passado, cara, que é uma loucura. Mas até tipo questão de pornografia, essas coisas, tem que estar condicionado também a esse déficit. Olha isso, cara. A própria psicóloga falou, porque faltam o TDAH é a falta de alguns hormônios. Então a falta do hormônio de um lado te leva a tentar pegar aí de outro lado os hormônios. Então tem gente que vai para compra compulsiva, tem gente que vai para... E é muito legal a gente começa a aprofundar. Né? Eu acompanhava muito o Anderson Silva. O Anderson Silva é diagnosticado também, né? Sim. E o dele até o grau máximo que já é para o autismo. E ele fala que ele compra compulsivamente, cara, coisa que não precisa. Nossa. Isso tem a ver com TDAH. Então, assim, coisas. Você tem déficit de um lado, você vai buscar em outro. Então, para pegar. Até esqueci o nome daquele hormônio que liga quando. As coisas de pornografia e tal. Até esqueci qual que Dopamina. é. Dopamina e tal. Então, assim, tipo, a compra compulsiva ali, o chocolate, o comer muito e tal. Cara, olha que loucura, como uma coisa vai levando a outra. E isso é fundamental, né? Então você começa uma liderança, você está sucedendo um líder. Aí, por um lado, você honra esse líder, né, com tudo aquilo que ele construiu. Você, desculpa, você cuida da sua saúde, Perfeito. cuida de você, para que agora você comece a escrever uma nova história e leve o povo onde Deus quer que o povo vá. Perfeitamente. Isso é fundamental para um líder nos dias de hoje. Eu não costumo fazer isso, mas hoje eu vou abrir para a galera que quer fazer, e até quer só fazer para pergunta finalizar aí. com a questão Claro, do medo, dá então, um assim, papo pra aqui, mim, mano. Vai falando aí primeiro... que eu vou tomando. Não, perfeito. Mano, que top que tá esse E, gente, café ó, aqui, só um parênteses aqui. Aí a TDAH já perdendo o foco aqui, ó. Olha a cor desse café, gente. Isso é uma cor de café, Olha tá? isso, gente. Você que fica tomando petróleo aí em caldo. Tá repreendido a sua vida. É um convite para você vir Você sabe aqui, que ó. eu vou contar um negócio aqui. Olha como imaginei. Por favor, por favor. O meu irmão deu pro meu pai um pacote, né? Do... Sim. Era Que do é- Geometric da época, não era? Da É, Geometric, da acho que era. Geometric. E aí um dia ele chegou lá, meu pai tava revoltado, cara. Meu pai tava com uma garrafa de 2 litros, socando pó, socando açúcar. Deus, cara. Esse café não fica escuro. Eu já coloquei aqui o café, não sei o que. Não, pai, não é assim. Não é um café pra você fazer 2 litros e tomar. E achando que vai ficar preto. Não vai ficar preto. É um café que ele tem cor de café, porque ele é um Marrom, café. marrom. E até uma coisa engraçada, eu carrego muito café em copo, né? Copo, Tal, né? tal, essas coisas. Copo de térmico, copo plástico. Quando eu usava só o café antigo, o café tradicional do brasileiro, né? sim. E é bom pra muita gente. Quando eu deixava algum tempo fora sem lavar, ficava um cheiro muito forte. Horrível. Esses daqui, cara, nossa, às vezes eu fico algumas horas assim, quando eu volto ele tá ali só, mais nada de cheiro. Por quê? Porque é um café. É o café, mais café. puro, é o café, é o café. 100% Então, café. ó, vem pra Alzo, vem pra Alzo, tá então. bom? Coloca o endereço aí da Alzo aí, Vitinho, por favor. Pede pro Wilson aí, que é o porque é em proprietário, hebraico. que É em hebraico. É hebraico, é Ararat. Ararat. É quase falando em língua. Mas né, o assim, nome. até a questão do medo, né, o meu medo era isso mesmo, cara, de assim, essas dificuldades que eu tinha, questão do foco, da desorganização, fosse me trazer isso e demonstrar para a igreja, assim, né? Demonstrar fraqueza, né? Fraqueza, disse tudo. Então, eu falei, na fraqueza que Deus fortaleceu mesmo. Exato, cara, perfeito, perfeito. Não tenha medo
de demonstrar as suas fraquezas, porque elas... isso. Ontem uma moça ministrou na igreja, a pastora Milena, lá da nossa igreja da Vilhara. Glória. E o último tópico dela era esse, era a fidelidade em meio à fraqueza. É isso mesmo. E ela até trouxe, olha, a sua fraqueza ela não é uma desculpa para ser infiel a Deus, pelo contrário. Perfeito. É para honrá-lo. Então honrá-lo. você chega até ele, Senhor, é o que eu tenho. Não é muito, que nem a administração da Lumelpídio, né? Não é muito, mas é tudo que eu tenho. Que eu tenho. E isso, se isso está no, vamos usar um termo aqui bem simplório, se isso está no chão da igreja, quanto mais no púlpito. Com certeza. O púlpito não nos isenta disso. E vez ou outra, aqui uma dica para você que é liderado, vez ou outra o seu pastor está passando por isso. O Gui, o Raulino, ele colocou aqui um livro chamado Nação Dopamina. Ele falou que tem edificado muito ele porque fala sobre essa descompensação que rola na cabeça das pessoas nos dias de hoje. Não conhecia, boa Muito dica, bom, obrigado, né? Uma obrigado. boa dica aí. E você acha que a gente tem caminhado para uma nova geração de líderes que demonstram suas vulnerabilidades, glorificam a Deus nisso e não colocam como desculpa? Pelo contrário, pessoal, sou vulnerável também, estamos aqui, mas estamos olhando para o mesmo alvo. O que você pensa disso aí? Eu creio, Dad, de verdade, eu creio. Eu creio que tem essa geração. E eu creio também que, igual você disse, né? Hoje todo mundo acha que tem o TDAH, né? Por quê? Porque nós somos uma geração distraída. Não tem como isso. Né? Exato. Por isso que é válido mesmo, gente. Até indico, se você sente alguma coisa, procura um médico. Tá bom? Procura um médico, procura um psicólogo, um psiquiatra, para realmente ver se faz sentido. Porque daí quando faz sentido para você, muita coisa começa a fazer mais sentido ainda. Então, assim, eu creio, Dé, que Deus tem levantado essa geração. Não digo só que essa geração mais nova da nossa idade, não, dos 30, né? Mas todo mundo está fazendo algo, né? Quem está fazendo algo? Perfeito, disse tudo. Então, assim, eu creio que Deus está levantando uma geração real que tem entendido mesmo essa questão de como usar a fraqueza, mas não como desculpa, né? Ah, eu sou fraco mesmo, então, né? Não, que daí a gente já vai para outro lado mais teológico da coisa. Mas assim, para trazer isso mesmo. Com um entendimento de que assim, cara, eu sou fraco, então se eu não tiver ligado a ele, perfeito, aí nada vai dar certo. Até mais uma dica de livro aí, eu tô lendo um livro do John Bevere chamado Paixão pela Presença. E tem um capítulo que é muito interessante que ele fala sobre protegendo a nossa fome. E, cara, um exemplo muito louco, até para nós líderes, eu acredito que isso é bom. O que ele diz? Mateus me convidou para jantar na casa dele. O que o Mateus vai fazer? Eu sei que o Mateus é um cara que vai preparar um banquete, ele é um cozinheiro e tal. O que eu vou fazer? Durante todo o dia, eu vou controlar o que eu como. O que você come. Eu não vou comer uma feijoada no almoço. No café da tarde eu não vou comer 50 pães. Por quê? Porque eu estou protegendo a minha fome para ela ser usada no momento de honra a quem está me servindo algo. E ele diz que hoje muitos de nós não temos isso na presença de Deus porque a gente come tanto fora no mundo. Perfeito. E aí ele coloca sobre essa compulsividade aí de alimentação, de tudo. Essa compulsividade do mundo, da gente, de coisas do mundo, de coisas fúteis e até de coisas válidas. Ele diz de pastores que está tendo um culto e você não consegue glorificar a Deus naquele culto porque você está pensando na agenda da semana. Ou seja, você se alimenta tanto que você não protege a sua fome de Deus. E a nossa maior fome tem que ser dele. Caraca. Isso é muito louco, porque você falou de uma geração também que tem se levantado em contrapartida de uma geração que, ao mesmo tempo, ela é descompensada, ela busca toda hora esse tipo de coisa e tal. Para você, Mateus, e agora eu queria que você falasse sobre coisas bem práticas, o que você tem feito aí para ser um bom líder? Sabe? Perfeito. Das suas atividades do dia, agendas e essas coisas. O que você tem? Dá umas dicas pra gente aí, um líder que está começando agora. Perfeito. Como é que funciona Primeiramente, tem uma secretária. Tô brincando, mas a minha esposa me ajuda muito, né? Até, né? Enfim, ela é um suporte para mim. Te amo, meu amor, Dani. Deus colocou ela do meu lado mesmo. Cara, é incrível as coisas. Ter descoberto isso, né, que a gente está falando aqui do TDAH, faz ainda mais sentido a esposa que eu tenho ao meu lado, sabe? Que tem cuidado tem cuidado mesmo, não tem problema algum falar sobre isso. Mas estava conversando com o pessoal, falou, tá falando da sua mãe. Eu falei, não, tô falando da minha esposa, cara. Ela cuida de mim. E não tem problema algum falar isso. Ela cuida de você, você cuida dela. E é isso. Então, assim, Deus colocou ela ao meu lado mesmo para me ajudar. Então, assim, ela me ajuda muito na questão
dessa parte da igreja que, para mim, era o que eu tinha medo de ser difícil, né? Então, a questão da agenda, das lembranças, ela me ajuda na minha memória. Mas legal, uma coisa, cara. de verdade, que acho que pra gente tá fazendo todo sentido, é a proximidade com a liderança, cara. A proximidade, assim, né? Se eu tô falando com um pastor hoje de igreja, é a proximidade com seus líderes, cara. Com as pessoas que estão ao seu lado, líder de cada ministério, encontros pontuais, encontro com todo mundo. Uma vez por mês a gente tem a ceia da liderança dos oficiais, que é o sábado antes da ceia de domingo. Encontros intencionais. Né? E todo mês, cara, todo mês. Legal. E tendo encontros direcionados também. Eu estou muito envolvido aqui agora na cafeteria, eu trago o pessoal aqui, a gente tem momento de comunhão aqui. Legal. Então, assim, o que eu senti que fez muito sentido para nós foi a proximidade com a liderança, porque a liderança vai expor isso também para a igreja, né? Então o líder de jovem vai demonstrar isso para os jovens, o louvor vai demonstrar isso para o louvor. Não tem como cara. Não ser assim, muito né? Bom. Então, cara, para a gente tem feito muito, então de prático falando é assim. Eu tenho tido muitos encontros com líderes, né, com as pessoas, proximidade com a liderança. A gente voltou e fez muito sentido ao bem-vindos à igreja, à casa, que é aquele quando chega um novo membro e você vai mostrar para ele como que funciona a sua casa. Legal. Né? Legal então, até colocando o nome de café com o pastor, tudo está relacionado ao café, gente. Boa. A gente faz um café com os novos membros lá, passa tudo como que funciona a igreja, nosso propósito. Nossa igreja é alicerçada em Atos 2:42, né? Então é na comunhão dos apóstolos, partir do pão, no ensino dos apóstolos, no servir. Então a gente mostra o nosso propósito, a gente apresenta uma tabelinha que a gente tem, que eu aprendi lá com uma igreja com propósito. A gente compartilha isso com os irmãos, online, digital, mas impresso também, para ele ter ali, pegando papel, sim, sentindo, que eu sou do papel ainda, cara. Não, eu gosto muito do digital, eu sou publicitário, mas eu gosto muito do papel. Então, assim, eu dou papel para as pessoas se sentirem, e eu fiz questão de fazer um papel de qualidade, para a pessoa não ter vontade de rasgar. É muito louco isso. A gente tem algo parecido lá também, e a galera participa do café de integração, tem uns que até devolvem. Então. Porque o cara fala, não, acho que não é para levar para casa. Disse tudo, cara. Disse tudo. Porque tão bem diagramado, né? Aquele, nossa, bonito, brilhoso, assim, tal. O Juninho, né? O Juninho produz isso. Outro também. Ele é também. Então a pessoa pega aquilo, aí eu falo, não, você tem que levar. Perfeito. Para você levar, guardar. E o legal é as pessoas, depois de 1, 2 meses que estão na igreja, falam, pastor, pendurei lá na minha porta o nosso propósito como igreja. Legal demais. Então a gente está sempre, e para a igreja também, né? Não só para as lideranças, mas na ceia, toda vez na ceia, eu estou lembrando o propósito da igreja. No meio da ceia. Boa. É algo que, não sei, eu senti de fazer, e a gente fala, a gente lembrando nosso propósito como igreja, como família nós sempre dizemos, né, que uma cultura ela é formada pela repetição. Perfeito. Quanto mais você faz, mais se torna cultura. Perfeito. Não adianta, cultura ela não é formada por uma ideia. A ideia ela pode iniciar uma cultura, mas é a repetição que instala a cultura ali. E é o mais difícil. Mais difícil. Porque ideias todos nós temos aos montes. Se você sentar com uma pessoa numa cafeteria, ela tem 85 ideias sobre o seu negócio, sobre a sua igreja, sobre o seu casamento. Mas você fala assim, cara, gostei da sua ideia. Perfeito. Topa andar comigo 6 meses pra gente colocar... A pessoa fala, não, é que... Mas, veja bem... Por quê? Porque o processo é complicado, né? E é o que você está fazendo agora, é implantando uma ideia. Ó, nós temos aqui algumas perguntas já. Ó, que legal, cara. Meu Deus. Que foi? Tem bastante. Tô recebendo um convite aqui para passar na oficina do irmão Miguel. Eita, glória. Irmão Miguel, vamos gravar um podcast na sua oficina. Olha. Já pensou? Eu aqui, o cara derrubando um motor de um maré turbo do lado ali, a gente orando num Peugeot. Peugeot tem que orar mesmo, hein? Perdoe você que é um proprietário de Peugeot, nós não temos nada contra o Peugeot. Nada contra, gente. Se precisar de oração, estamos disponíveis. Ó, como podemos ouvir os liderados, essa que é muito boa, de maneira saudável, sem se deixar influenciar pelas opiniões de fora, somente, mas também por aquilo que Deus tem nos entregado? Eita. Eu acho que talvez por eu ser mais assim, né? Eu sempre fui aquela pessoa que sempre escutou, assim, eu nunca tive problema com isso. Acho Legal. que é algo meu mesmo. De primeiro escutar, e eu acho que alguns momentos até se torna isso ruim contra mim. De escutar muito, daí
E só depois aí trazer uma posição, assim, biblicamente falando, óbvio, né? E também como pastor, como uma liderança, né? Mas eu sempre peço direção do Espírito. Bem, eu gosto de fazer uma comparação com o líder, lembrando da antiga aliança, você tinha o profeta e você tinha o sacerdote. O profeta, ele falava de Deus para o povo, né? Ele ouvia de Deus, Sim. entregava para o povo. O sacerdote, ele pegava do povo, entregava para Deus, pegava o sacrifício. O líder hoje, entenda bem o que eu vou falar aqui, não é heresia não, tá bom? É uma comparação, é a nível de comparação. Perfeito. O líder hoje, ele precisa funcionar dessa forma, ele precisa ter essas duas vertentes com ele. Ele precisa estar muito claro, muito com discernimento muito bom para ouvir de Deus para o povo e para ouvir do povo para Deus. Tem coisa que o povo vai dizer para o líder, que o liderado vai dizer para o líder, que Deus não mandou dizer para o povo. O que vai contra, então você barra. E tem coisas que são demandas importantes que vêm das pessoas, Perfeito. Você leva até Deus. Perfeito. Fala, Senhor, faz sentido o que essas pessoas estão falando. Então preciso mudar isso. Da mesma maneira que tem hora que Deus vai te dizer algo que as pessoas não vão concordar. Perfeito. E se você não for um cara que caminha com Deus a ponto de entender que é isso que Deus quer, você se torna volúvel. Você se torna alguém apenas à procura de afirmação. E um líder, ele não precisa necessariamente da afirmação das pessoas. Ele precisa crer no chamado de Deus para ele, e isso vai trazer. Você falou que a Casa Gospel é baseada em Atos 2. E é muito louco. Atos 2 termina dizendo assim, ó, no versículo 46, e caíam na graça de todo o povo. Perfeito. Ou seja, eles faziam o que Deus mandava, comunhão, partir do pão, Perfeito. Oração, ensino dos apóstolos, e isso fazia com que eles caíssem na graça de todo o povo. Perfeito. E o mais incrível é que fala que Deus mandava o que iam ser salvos. E Deus acrescentava todo dia. Acrescentava todo dia. Então é Então, por isso algo que holístico. Por isso que a gente está vivendo muito essa realidade de viver o propósito mesmo, André, porque Deus tem mandado, cara. Deus tem acrescentado aqueles que vão ser salvos, né? Boa. Por isso que eu falo que cada culto está sendo, até comentei com você, apareceu um Pentecoste lá no último domingo, cara. Porque a gente está vivendo realmente o nosso propósito como corpo, como igreja. Acho que mais do que nunca. E não é sobre mim, que fique bem claro. Porque se for muito sobre mim, vai deixar para trás tudo que já aconteceu. E teve uma caminhada que foi precisa para a gente estar onde a gente está hoje. Cara, muito então, bom, assim, muito bom. é pela graça de Deus estar vivendo o propósito como igreja. Boa. Ó, tem mais uma aqui, eu queria que você está vivendo isso lá também. Numa estrutura de igreja, você tem voluntários de todas as idades. Sim. Né? Você tem desde aqueles mais novinhos até aqueles irmãos mais vividos, né? Cheio de certezas. Como lidar com essa liderança de várias gerações? Sim. Como é que você tem feito? Porque você é um cara jovem também, sim, né? Sim. Então, cai um pouco naquele primeiro medo que eu te disse da questão de ter crescido na igreja. Então as pessoas mais velhas me viram crescer. Eu era o Mateuzinho, né? Assim, tipo, hoje o Mateuzinho é o pastor. Como assim? Só que o que acontece, né? Nossa igreja é família, mas é família de sangue também. Lá tem tio, tem primo, então os tios mais velhos. Então, assim, tem um lado familiar muito forte ainda que eu tenho tentado lutar todos os dias. Né? Não que eu quero tirar a questão da família, não. Mas é entender que ali na igreja... O pastor Mateus, né? O seu pastor. Então, assim, isso tem sido algo que eu tenho... Não digo nem lutado, mas Mas se posicionado. Se posicionado. E conquistado, né? Ali todos os dias. E como é que eu tenho trazido isso, Dé? É com essas reuniões, cara. Por incrível que pareça. Tem liderança nossa de pessoal mais velho, né? E o que eu fiz com esse pessoal mais velho? Eu trouxe para perto de mim. Então, tipo, para minha casa, porque são família. Pô, vou trazer para dentro da minha casa. Né? E dentro da minha casa, a gente falou, gente, esse ano é um novo processo que nós iremos viver. E eu, como pastor da vida de vocês, tendo assim, sempre... Honrando isso, né? Honrando isso. Fala assim, e honrando eles pela história da igreja. Né? O Senhor me colocou aqui, mas você já tem uma história também vivida. Então, vamos juntos pegar o que já vivemos e o que iremos viver agora. Boa. Lá, cara, isso é muito bom. No primeiro papo de Jethro, nas 5 dicas para um líder, eu me lembro que tem uma que é que você precisa ouvir mais e falar menos. E através do quê? Ouvir, aprender e liderar.
Então, quando eu ouço, eu vou ouvir diferentes tipos de pessoas. Eu vou ouvir desde aquela pessoa mais velha, que ela é mais conservadora, né, com relação às coisas, às novidades da igreja. Sim, sim. Nós vivemos aí um período atrás, né, até brincando disso, que é da parede preta, Sim. né, que ainda é um tabu, a parede preta. Então, nossa, saudade. Aí você tem aquela pessoa que ela tem muito referência antiga, né, saudade dos louvores, não sei do quê. Então, você tem que ouvir esse cara. Tem. Esse cara tem o que fazer lá, ele tem o que fazer. E aí você ouve ele, você ouve o jovem ali, você ouve o novo convertido que não viveu esse tempo, não viveu os ajuntamentos ali de Minas Gerais, não viveu o Azaf Borba, não viveu o Ademar de Campos. Esse cara começou no Ale Vilas Boas, esse cara começou no Morada. E nós, como líderes, precisamos... A nossa função, para você que é líder também, tenha uma função: conectar pessoas, conectar gerações. Perfeito. Que é o que nós fazemos muito na igreja, né, Mateus? Perfeito. Ouvir essas pessoas, aprender sobre elas e então liderar. Porque em todo momento o nosso desafio é onde encontrar o ponto de equilíbrio entre essas duas gerações. Como ter uma igreja que serve tanto kids e faz com que as pessoas sirvam kids, quanto o nosso lá que é o WISE, o nosso Ministério de Idosos. Mas tem que ser ativa, tem que ser uma palavra... Eles não estão no fim da vida somente por conta da idade, mas eles estão completando uma carreira, como Paulo diz, né? Acabei a carreira, lutei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas ainda há muito a se fazer, então você tem que esticar. Eu vejo que essa dica para isso é... ouça as pessoas de diferentes idades, aprenda sobre elas, porque as pessoas têm uma coisa muito louca com relação à sabedoria, né? Lá, que é o quê? O propósito é muito maior que a circunstância. Então, às vezes, a circunstância que nós estamos vivendo, que você está vivendo, de repente, no seu ministério, não pode ser maior que o propósito. O que tem acontecido é que muitos lugares, muitas igrejas têm vivido a circunstância muito maior que o propósito. Boa. Então, nossa, lá na igreja eu tenho colocado, gente, a gente tem que viver o nosso propósito e ele tem que ser muito maior que as circunstâncias que nós estamos passando, né? Então, está sendo difícil esse momento, vamos olhar lá na frente, né? Vidas sendo salvas, está doendo apertar aqui agora, mas é porque lá na frente o propósito vai ser muito maior. Cara. Então nós temos que entender isso. Talvez falta um pouco, né? Assim, tem algumas igrejas vivendo muito mais as circunstâncias e esquecendo o propósito de tudo, entendeu? Exato, exato. E quando você vive pelas circunstâncias, você se torna como um feno que ele é jogado pelo vento. Pelo vento, né? Se o vento está forte, o feno ele tá lá na frente. Se o vento está fraco, ele está caído ali. Parado, né? Isso, perfeito. O propósito é um feno que sabe onde Deus o colocou. Aleluia. É isso, mano. Boa comparação. Perfeita comparação. Eu creio que é muito isso, né? E eu queria também ouvir de você, Mateus. Você é um cara que hoje pastoreia a igreja, mas é um cara também que tem os seus negócios. Né? A gente está num deles aqui também, onde você presta uma consultoria, um design e tudo ali. Qual a dica que você dá para essa galera? Porque nós sabemos que hoje, terça-feira eu participei de uma palestra com o doutor Antônio Cabreira. Foi ministro, um cara assim, vice-reitor do Mackenzie, genial. E ele trouxe um dado que antigamente era menor e hoje é maior. 99% das pessoas não são integrais num trabalho de igreja. Antigamente isso era 95%, hoje é 99%, ou seja, aumentou o número de pessoas que o cara tem um trabalho fora do trabalho da igreja. Vou falar, fazer aquela piadinha, né? Além de pastor, você trabalha? É igual a piadinha do músico. O que você trabalha? Sou músico. Não, o que você trabalha? O que você trabalha? Qual dica você dá para essa pessoa conseguir conciliar isso e ela não largar o trabalho? Porque o cara, quando ele é pastor, ele ainda entende, nossa, eu sou o pastor da igreja. Isso quando o cara é um líder de departamento. Como que ele pode conciliar isso para ele não relaxar, só pensar no departamento dele quando ele está no culto? Sim. O que você acha? O que você tem para falar? Isso é uma luta, cara. Eu vivo isso assim porque eu até brinco que minha carteira de trabalho, se abrir, é pó nela, assim, porque eu nunca, desde quando eu me formei, eu nunca tive esse formato, né, do CLT. Você nunca teve uma férias remunerada? Nunca tive isso. Seguro-desemprego? Nunca, cara, nunca. Foi sempre correndo muito atrás, assim, dessa questão do autônomo, né? Então, para mim, às vezes, é muito difícil, né? Porque não tem problema algum, eu não sou assalariado da igreja, né? Não tenho um salário da igreja, o que eu tenho lá é uma oferta que me dão para combustível, de custo, né? Essas coisas. E assim... e tudo bem, não vejo problema nisso.
de ambos os lados, tanto de quem tem e quem não tem, né? Não, isso não é o conversa, mas assim, para mim é uma grande luta, dia a dia, após dia, assim, pela questão do ser autônomo, ter que correr atrás do seu salário. Então, assim, tem uma preocupação desse lado meu, de ter que correr atrás, né? Do dia a dia, do pão de cada dia, né? Mas também não tem aquela de estar bitolado e isso fazer mal para mim, não sentir falar, poxa, a igreja não está me dando um dinheiro e eu tenho que ficar correndo atrás de membro que liga a qualquer hora, tem que socorrer. Porque aí seria mais uma vez entrar nas circunstâncias, né? Então, assim, de verdade eu não sei como parar e falar, ó, você é isso, mas eu vivo, cara, um dia após dia confiando na bondade de Deus sobre minha vida e que Ele vai suprir, né? Boa, de verdade, assim, poderia falar uma dica essa, mas minha dica, cara, é depender totalmente de Deus. Saiba que tudo que você tem e até o que não tem ainda... E que não tem é Ele. É tudo por Ele e para Ele. Então, assim, o que me traz a paz e a tranquilidade é isso. Saber que Deus está cuidando da minha vida, da minha família, né? Mas tem a preocupação, isso é óbvio, do dia a dia, do dia após dia. Sim. Mas eu confio na graça dele que vai me suster dia após dia também. Sim, boa, perfeito. Confiança, exatamente. Não pensar somente naquilo que você lidera na igreja, somente nos dias de culto. Nos dias de culto. Cara, minha cabeça é a mil, né? Eu sempre tô pensando. Tô aqui no café, tomando café, pensando, pô, posso fazer um café lá com a galera, com a liderança lá. Então, tudo que eu faço, não tem como não pensar na igreja. Isso não existe essa possibilidade. Eu falo que eu acordo pensando em igreja e durmo pensando em igreja. Legal. Eu brinco que a liderança na igreja, ela é algo quase um empreendedorismo. Sim. Né? No sentido do quê? Um empreendedor sabe, você aqui, o Wilson, todos vocês. Não existe você desligar uma chave quando você vai embora, simplesmente. Não, cara. Né? Porque você tem que pensar, amanhã, tal isso, ou, vou mudar isso aqui, vou melhorar. Esse é o espírito empreendedor, ele é independente de uma remuneração. Ele é independente. Eu não me torno empreendedor porque eu recebo um salário para empreender. Eu sou empreendedor e através dessa veia empreendedora eu vou criando situações. Perfeito. Pegando isso, dadas as devidas proporções, entendam bem o que eu estou falando, com a liderança na igreja, com a liderança de departamentos, é a mesma coisa. Seja alguém que está sempre inquieto. Quando eu falei sobre visão, de quanto vale uma visão, há 2 semanas eu falei exatamente isso, que um visionário ele é alguém inquieto. Você sabe para onde você quer chegar, então você não consegue parar e ficar assim, vamos esperar o que acontece aqui, ó. Vamos ver de que horas que vai cair do céu um prêmio, que horas vai cair do céu uma pessoa. Perfeito. Sabe? Vou abrir a porta da igreja aqui, vamos ver quem vai entrar. Não, cara, Jesus falou ide. Sabe? Uma ação, né? Abra a porta da igreja, ide e traga a pessoa também. Isso é fundamental. Perfeito, né? Não, disse tudo, cara. Não, às vezes o que eu gosto de fazer, às vezes eu vou lá na igreja assim, no dia de semana que não tem nada, eu abro lá, entro e fico olhando. Sabe que você fica olhando assim, a igreja vazia, né? Assim, o espaço. E aquilo vai trazendo muita coisa na cabeça. Eu gosto de ter um momento de anotar tudo que eu tenho um momento de oração e tal, e fico olhando a igreja vazia assim e fico anotando coisas que eu quero fazer, né? Que às vezes vem ministração. Falo, meu bloco de notas é uma loucura aqui. Que às vezes eu não tô com nada para escrever, eu vou pro celular. Né? E eu preciso escrever, senão eu esqueço. Né? Então, assim, eu tenho muito isso. De ir para a igreja, às vezes, só sem ninguém. Ir lá ter esses momentos. Esse momento, cara, fenomenal. O Brian Houston, o pastor fundador da Houston, ele conta no livro dele, o Viva, Ame, Lidere, que eu indico. Sim. Mais um livro, 3 indicação hoje, né? Já, cara. Toda hora a gente indica o livro. Viva, Ame, Lidere é um livro para qualquer pessoa, não precisa ser só relacionado à igreja, que ele fala que um dia ele sentou numa cafeteria em Hills, que é o nome da cidade da Austrália. Sim. Que a Houston nasceu, e ele fala que ele começou a escrever ali a igreja que eu vejo daqui 20 anos. Daqui 20 anos. E começou a escrever. E aquilo Deus antecipou muito para ele, em vários tempos. Mas foi importante para ele, como líder, como visionário, saber onde ele queria chegar. Visualizar mesmo, né? Visionário. Cara, o Dr. Shedd, falecido Dr. Shedd, saudoso Dr. Shedd, ele dizia que a visão ela atrai tanto recursos quanto pessoas. Então, quando você tem uma visão, você sabe onde você quer chegar, é mais fácil que você atraia pessoas para esse tipo de visão do que a pessoa fala, para onde você está indo? Não sei. Então, mano, não quero caminhar com esse cara, não. E ter isso, e escrever, eu sempre aconselho muito os líderes a fazerem isso, né? Cara, escreva onde você quer estar, o que você vê,
e veja onde você está hoje. Depois você vem vindo de trás para frente. Converso muito com jovens e falo, o que você quer estudar? Eu quero fazer medicina. Beleza, o que você está fazendo hoje? Hoje eu estou no 3º ano. Então vamos fazer uma escada? Boa. 3º ano, cursinho, faculdade, tal, medicina, né? Exames, residência, medicina. Quanto tempo vai levar isso? 15 anos, beleza, eu já estou num ponto. Eu já não estou mais no ensino fundamental. Então eu já saí do lugar. A inércia já foi movida. E aí você vai fazendo aquilo e você vai entendendo, opa, isso aqui eu consigo encurtar, isso aqui eu não consigo encurtar, para que eu alcance esse aqui eu preciso eliminar da minha vida. Se eu vou ter que estudar um cursinho, eu vou ter que trabalhar num negócio que eu vou ganhar até um pouco menos, mas eu vou ter mais tempo para isso. Mas a galera sonha, o que eu quero? Eu quero isso. E eu vou ficar aqui sentado. Só sonhando. Sou um sonhador. Só sonhando, cara, se você não acordar, o seu sonho vai ficar só no seu sonho. Só no sonho. Isso é... Cara, que papo bom. Que papo bom. Nós estamos... Quero agradecer o pastor Matheus aqui já. Quer deixar uma consideração final? Hugo, sim, eu acho que tá faltando ele se levantar ainda uma geração, né? E talvez estão escondidos ainda as pessoas que estão ainda com um pouco do medo de provar um novo, cara. Às vezes eu fico muito no slogan de igreja, venha viver o novo, né? Até, né? Acho que se não me engano, acho que é a Lagoinha, né? Que tem o venha viver o novo, sim, alguma coisa assim e tal. Lugar de novos começos. E isso eu fico pensando, realmente será que está sendo isso, gente? Será que nós estamos fazendo de tudo para provar realmente e dar o passo sem enxergar? Porque eu tinha esse medo, né? Falei, cara, uma liderança de uma igreja, mesmo que não é uma igreja grande, mas como assim, cara? Pastorear, meu Deus, né? E assim, isso me trouxe o medo de viver a novidade. Viver a novidade de Deus. Né? Então, assim, no momento que eu... Óbvio, né? A gente está falando aí, tem questão de chamado, não estou falando disso, mas assim, na hora que foi proposto o caminho a ser seguido, cara, eu fui, né? Fui. E agora eu estou provando o sobrenatural nesse caminho. Uau. Então, se a gente quer viver mesmo o novo, que a gente tanto fala, nós temos que dar o passo para viver, cara. Boa, cara, perfeito. Obrigado. Como Abraão disse, né? O meu lugar não é um lugar, é Deus. Então, Deus. Você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Porque minha bênção não está no lugar, minha bênção está em alguém. Nossa, perfeito. Sabe, o sucesso do pastorado, da liderança, não é um lugar, é Deus. Se você estiver em Deus, as coisas vão dar certo. Porque o dar certo para Deus é você se parecer com Cristo. Romanos 8, 28 e 29, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que vivam segundo o seu propósito. Qual que é o propósito? Se parecer com Cristo. É uma condição, né? Daqueles que amam, né? Daqueles que amam. Então, cara, entenda isso, líder. A bênção de Deus para você não está condicionada, como o pastor Matheus falou, somente às circunstâncias. Mas ela está condicionada a Deus. Esteja em Deus e as coisas darão certo. Ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Amém. E até para finalizar também, eu digo assim, tem uma mesa com pessoas que irão contribuir com isso, sabe? Boa. Tem amizades, né? Compartilhe isso. E assim, líder, não guarde, né? Não guarde. Tenha pessoas para você conversar, para você... Tenha uma mesa de comunhão com pessoas que podem se abrir um com os outros, né? Porque eu vejo muito... Como eu conheci muito líder, cara, foi guardando, na hora que estourou, né? Não pegou só nele, né? Vazou para todo mundo. Então, assim, é o que o diabo mais quer, o que ele mais quer. Derrubar a pessoa de posição. Então, líder, tem uma mesa, cara, uma mesa que você olha pessoas ao seu lado e fala, cara, eu posso contar com ele. E não necessariamente vai ser da tua igreja, pode ter certeza disso. Às vezes é outra liderança, tem aqui o pastor André, tem o pastor Matheus, que vocês podem contar para uma mesa, para uma conversa, para falar, ó, as minhas fraquezas estão aqui, vamos junto nessa caminhada. É aquele famoso, vamos juntos andar mais uma milha, cara, até que ele venha. Perfeito. Tamo junto. Obrigado, agradecer já também ao Wilson que cedeu esse espaço aqui incrível pra gente. Creio que não será somente essa. Com certeza. Né? Mas tô feliz demais por tudo que nós vivemos hoje, por esse papo com você. Você é um cara que Deus me deu o privilégio de acompanhar alguns processos na vida, né? E que processos? Ontem eu fui levar meu filho na escola e quando abriu a porta assim, o Danielzinho estava lá. E toda vez que eu vejo o Daniel, eu falo, eu vi o milagre de Deus, sabe? Eu até me emociono que eu falo, eu vi o cuidado de Deus. Então você, Matheus, você, sua família, amém, cara, representam isso para minha família, amém, representam isso para a gente, que possamos aí até que Jesus nos busque, amém, contribuir com algumas coisas. Com certeza, muita coisa.
Deus abençoe você. Até sexta-feira que vem no Papo de Jetro. E vamos pra cima porque Deus quer te usar. Amém. Tá bom, tchau, tchau. Deus abençoe. Valeu, gente.